Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No livro de hoje, a gente vai para o canto 4 da Ilíada, e é aqui, gente, que vai começar a peleja de fato. Quer ver como é que Homero descreve a batalha? Fica comigo até o fim do vídeo, que eu vou te mostrar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Canto 4 da Ilíada. A bagunça já foi feita, Zeus está ajudando a guerra a acontecer, Paris também, né? Está dando muito trabalho, fez o seu duelo com Menelau, sumiu no meio do caminho, e agora no canto 4, o que está acontecendo? Os dois exércitos estão de frente um para o outro. A Menon está lá falando: Menelau ganhou porque Paris fugiu. Não, imagina, o cara some, né? Então, qual que é a ideia deles? Fugiu, acovardou, amarelou totalmente. E é isso, essa é a fama que Paris vai pegar daqui para frente, realmente de ser covarde. E ele vai ser retratado várias vezes dessa forma, né? Nesse quadro aqui, dá uma olhadinha, é Heitor conversando com Paris, dando, né, aquela bronca nele e tal. Olha a cara do Paris, está nem aí, né? Essa é mais ou menos a ideia que Paris vai entrar para a história daqui para frente, ok? E também depois, a morte dele não acontece na Ilíada, mas a morte dele também não é um negócio muito glorioso, enfim. Realmente a fama dele não é boa e com muitas razões. Então, agora no canto 4, o que a gente tem? Os dois exércitos ali, um de frente para o outro, prontos para a batalha, chateadíssimos, porque eles achavam que o negócio ia se resolver entre Menelau e Paris, e que de noite todo mundo ia estar indo para casa. Só que isso não aconteceu. Eles resolvem dar uma trégua, né, estratégica, Príamo vai lá, fala, beleza, pode dar a trégua e tudo, e eles vão meio que descansar, porque, gente, a guerra nessa época era uma coisa muito honrosa e com muitas regras, não era simplesmente você chegar, né, ficar, matar e tal. Você tinha regras, se desse a trégua, falasse, não, está na hora da gente ir para casa, descansar um pouco, recobrar as energias para voltar amanhã. E aqui tem uma coisa muito interessante. Por que eles faziam isso? Porque é como se não houvesse honra em vencer uma pessoa, um adversário que está acabado, que está totalmente cansado, esgotado. Então você olha e fala assim, mas que glória tem, que valor tenho eu, se o cara do outro lado quase não se aguenta em pé, está caindo sozinho. Então, o outro adversário, o oponente, ele tem que estar bem. Por quê? Porque aí sim, se eu vencer ele é porque eu sou bom. Veja como é diferente, né? É bem diferente a ideia que a gente tem aqui. Então, eles dão uma trégua e separa e começa lá o canto 4. E no canto 4, a gente começa com uma reunião divina, literalmente. Está lá no Olimpo, Zeus, a galera toda conversando sobre o destino dos homens. E é justamente em passagens como essa que você vai encontrar muitos autores falando dessa indiferença dos deuses gregos ao destino dos humanos. É justamente nesse tipo de conversa, né? É interessante porque a gente vai estudando livros como esse, inclusive, que é muito bom, maravilhoso, tem toda o comentário capítulo a capítulo aqui no canal, vou deixar a playlist para vocês, tá? Livros como esse justamente vão dar essa percepção, né, de que a divindade não trabalha, não está nem aí para o destino dos humanos, eles são inconstantes, eles mudam de ideia, eles brigam, porque essas coisas vão aparecendo justamente em obras como a Ilíada, né, que a gente está lendo. E esse é um caso que realmente dá essa impressão que pessoas como o Vernon colocam. Que é o quê? Zeus está lá falando assim, gente, olha, a gente podia parar por aqui, vocês não acham, não? A gente para por aqui, Menelau ganha, né? A gente apoia. Veja que lá embaixo Agamenon está lá, Menelau e tal. E lá em cima os deuses estão se perguntando
se isso vai acontecer ou não. Tipo assim, a gente vai apoiar aí a ideia do Agamenon ou a gente vai continuar com a guerra? Porque, no fundo, quem decide são os deuses. Ai, gente, isso daí é terrível, né? Terrível por quê? Porque é o conceito do destino, né? Essa coisa que acontece por trás de tudo e que a gente não tem poder sobre ela, né? Então, às vezes, acontece umas coisas doidas na nossa vida e a gente fala assim, meu Deus, de onde é que veio isso? Né? O grego falaria que é o destino, são os deuses, é esses elementos que a gente não controla, mas que definem tudo que acontece na nossa vida. Né? Isso aqui, gente, dá muitos debates filosóficos em relação à liberdade, em relação a livre-arbítrio, destino, até que ponto a gente escolhe, não escolhe. Fantásticas as discussões, e elas podem ser apoiadas em coisas desse tipo. Olha só, para os gregos você pode fazer o que for, mas por trás você tem alguma coisa acontecendo e é ela que vai definir o seu destino. E Zeus aqui, gente, está tentando acabar com a guerra. Ele fala assim, gente, olha só, vamos apoiar o Menelau, aí o Menelau ganha, leva a Helena para casa, fica todo mundo bem. E Troia, eu gosto tanto de Troia. Zeus não queria destruir a cidade, então ele está tentando dar um jeito de não destruir a cidade. Só que quem manda no Olimpo, pelo jeito, é Hera. Hera vira e fala assim, mas de jeito nenhum, porque Troia ainda não foi destruída, eu não vou deixar o pessoal, né, ir embora enquanto Troia não for destruída. E aí a gente entende por que ela tem tanta raiva de Troia, né? Porque Zeus, na discussão, fala assim, olha, tudo bem então, vou deixar você destruir Troia, mas quando eu for destruir uma cidade sua, as que você gosta, né? Tipo Micenas, que é a cidade de Menelau, né? Aí você também não vai reclamar, não. Então, veja como a coisa anda, como os deuses falam dos destinos dos homens, como eles são indiferentes. Por quê? Porque eles não temem a morte, que é a grande dor do ser humano. Eles não entendem assim, meio que superaram porque são deuses, mas isso também vai tornando eles um pouco indiferentes a essa dor. Então, você quer destruir Troia, tudo bem, depois eu vou destruir Micenas ou outra ali, Argos, os negócios que você gosta, e você não vai poder reclamar. É interessante você ver como a mortalidade traz todo um aspecto de profundidade na vida humana, o drama, né? Esse sofrimento humano que os deuses não vão ter, justamente porque eles são imortais, ok? Continuando a nossa história, então, Hera, né, bate o pé, fala, não, vamos destruir esse negócio, Atenas vai lá, Atena, né, vai lá e resolve isso daí para mim. E ela volta, né, vai para o campo de batalha e fala com um grande arqueiro que a gente tem dos troianos, chamado Pândaro. Gente, eu não sei o que eu gosto mais nesses livros, se é a história ou se são os nomes, né, gente? Nome grego é tudo de bom, é Pândaro. Pândaro. Aí a Atena vai lá. Aí começa a falar, né, com o Pândaro. Eles sempre se disfarçam. Toda vez que eles descem, né, eles ficam disfarçados na figura de uma pessoa, de outra. E isso é interessante, porque eles se disfarçam como pessoas que os outros conhecem. E se você imagina na sua vida uma pessoa vem e te fala alguma coisa, não tem isso. Você chega, sei lá, um primo seu, do nada, chega e fala assim, poxa, Rê, por que você não faz tal coisa? Por que não acontece assim? Então, talvez se você abrisse um canal no YouTube seria tão bom. E aí essas pessoas que vão chegando são os deuses falando com os homens. Isso é uma sacada muito legal, né? Porque é assim que eles falam conosco, porque eles não podem se mostrar completamente, né? Eu estou com um problema agora porque você vê, nem comecei o canto 4 e a gente já está com 9 minutos de vídeo. Mas vamos lá, vamos lá. Então, Pândaro, Atena chega e fala assim, Pândaro, vá lá, seu nome é lindo, maravilhoso, solte uma flecha em Menelau. E o Pândaro, né, ele fica com esses pensamentos assim na cabeça, acaba achando uma boa ideia. Vê só a ideia, gente. Eles estão de trégua, ó a confusão que vai dar. E o que o Pândaro faz? Solta o diacho da flecha, pega Menelau, a forma com que Homero descreve também é bem interessante, né? Pega Menelau, só que até dá um desviadinho. O cara é bom, né? Se deixasse a flecha retinha, matava Menelau. Mas eles não querem matar Menelau, porque se matar Menelau, acaba a guerra. Então eles fazem o quê? Fica só assim, sabe? Tipo, dá uma machucada, mas não mata, não.
E assim Agamenon, olhando, né, ele fala que absurdo, tentaram matar Menelau, acabou a trégua, bora para o combate. E aí agora, gente, no canto 4, vem o combate de fato. E as descrições são muito interessantes. Ele vai falar de gregos e troianos, onde ele põe os troianos indo, porque os troianos têm muitos aliados diferentes, eles não são homogêneos, né? Então ele diz que eles vêm gritando, cada um gritando de um jeito, sei lá, parece aquela estratégia meio viking, assim, né? Todo mundo gritando e os gregos lá, pá, certinho, todo mundo em silêncio, debaixo de uma unidade, né? Que é Agamenon. Isso é interessante, que ó, quando você tem a unidade, um rei ali, o negócio fica organizado e potente. E ali os aliados de Troia, cada um responde a um diferente e todo mundo ataca ali desesperadamente. Então, a união dos gregos e a bagunça dos troianos. Mais ou menos isso que ele está mostrando. E aí, gente, começam a morrer, né? As descrições de guerra são interessantes. Ele fala, para quem gosta de descrição de guerra, claro, né? Ele fala das flechas, como é que os ferimentos acontecem, ele descreve eles caindo, né? É interessante porque, como ele descreve, parece que é uma... A vida sai, ele fala, a vida sai pela boca, a escuridão toma os olhos, uma forma muito poética, de fato, de descrever. E é interessante porque ela não apela. Você consegue imaginar tudo certinho, mas ele não apela, aquelas coisas, estava se estribuchando, não sei o quê, que a gente vê, às vezes, em alguns livros atuais, a forma de descrever, alguns filmes também, né, que pega muito aquelas cenas pesadas. Ele não faz isso, mas você entende tudo. Aqui, gente, quero fazer um comentário. É uma estratégia literária muito forte, que é o quê? Deixar a pessoa fechar as lacunas. Então, ele descreve, quando você imagina a cena no nível de violência que você tem dentro de você. Não é ele que está falando essa violência toda, mas às vezes aí é que a gente entra como um leitor ativo da obra e começa a preencher esses buracos que os autores vão deixando. Não precisa falar tudo o que acontece na guerra, a gente preenche essas lacunas e torna a guerra terrível, né? Mais ou menos isso. E ele fala que na guerra, quem que vai incitar, quais são os deuses que vão estar presentes? A discórdia, Eris, né? Ainda bem que Eris apareceu, né? Porque Eris, gente, está lá no início da história, no julgamento de Paris, né? A gente tem um videozinho, vou deixar aqui também. O julgamento de Paris, lá atrás, foi Eris que começou a brincadeira toda, né? E é a deusa da discórdia. Você vai ter Phobos, que é o medo, e você tem Deimos, que é o terror, junto com Ares e Atena. Então, os deuses estão ali, Apolo está ali, Atena está ali, junto com os homens, e a guerra lá acontecendo, e as pessoas morrendo, e ele descrevendo. E eu vou aqui, separei uma partezinha da morte de um dos... que ele é um dos que ele explica mais em termos humanizados, né? Ele não fala tanto das feridas, mas ele fala desse processo da perda, do que significa a perda de todas essas vidas, todos esses jovens, né? Todas essas pessoas que estão lá e estão tendo a sua vida ceifada. E ceifada é bem o termo, né? Porque o jeito que ele descreve parece que eles estão caindo como trigo quando é ceifado, né? Então atingiu Ajax, o filho de Antemion. Estou falando que os nomes gregos são o máximo, gente. O florescente Simoésio, ainda solteiro, que outrora a mãe dera à luz junto às correntes do Simoente, que é um rio, né? Quando descia do Ida. Ida é o monte, né? Monte Ida. Então, olha só como ele descreve a morte de Simoésio. Simoésio, então, é florescente, ou seja, é um menino novo, né? Ainda solteiro, ou seja, não chegou na vida adulta, né? Que são os ritos de passagem, aqui um deles é o casamento. Mas aos pais não restituiu o que gastaram ao criá-lo, pois breve foi sua vida, subjugado como foi pela lança do magnânimo Ajax. Então, vê aqui que ele faz essa parte humanizada, ele fala que os jovens estão morrendo, né? Ele pega aqui o
Moésio, que nasceu junto às correntes do Simoente, quando descia do Monte Ida. Aqui ele vai dando a geografia, os nomes, né? Vai contando as histórias e vai mostrando para a gente o que essa guerra vai trazer para todo mundo. Ele descreve o finalzinho, é o último trechinho aqui, ele põe aqui, ó. Pois naquele dia jazeram muitos troianos e aqueus, uns ao lado dos outros, com o rosto virado para o chão. Só isso que ele precisa falar, né? O rosto virado para o chão. Por quê? Porque a pessoa tombou, né? Morreu e o rosto agora está enterrado no chão, tanto os troianos como aqueus. Gente, então vou parar por aqui. Esse é o resumo, então, do nosso canto 4. Aqui deu para ver bastante coisa, de onde é que o pessoal tira as conclusões, né, da descrição dos deuses, dos heróis, e de onde eles tiram isso, que é da nossa querida Ilíada, ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.